Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. E hoje eu estou muito feliz de estar fazendo aqui o programa, o episódio número 200 do Birosca News. E para fazer esse episódio, eu quis chamar um grande amigo, o professor Paulino Júnior, que é um pesquisador, alguém que a gente tem trocado aí experiências acadêmicas e temos aprendido durante já um bom tempo. Ele faz parte, inclusive, do meu grupo de pesquisa e é alguém que eu sou muito feliz de tê-lo aí, não só a parceria acadêmica, mas também a amizade, né? Então, Paulino, se apresente e já agradecendo aí por você ter aceitado estar com a gente. Eu que agradeço, Ale, meu querido, professor Alexandre, amigo e mestre. É muito bom poder compartilhar espaços com quem a gente admira, e essa é mais uma oportunidade de reafirmar a admiração que eu tenho por toda a sua obra, por tudo aquilo que você tem deixado para essa geração, né, de juristas, pelas suas lutas que me influenciaram e me atravessaram tanto, e eu espero que o bate-papo seja bem bacana. Eu sou Paulino Júnior, como o professor Alexandre falou. Minha voz é péssima para plataforma de áudio, entendeu? Eu acho que falando, eu acho que vendo eu funciono melhor. Eu sou do interior da Paraíba, de uma cidadezinha de 80 mil habitantes chamada Souza, e quis a internet que os nossos caminhos se cruzassem. E aí a gente conseguiu firmar esses laços afetivos e também acadêmicos, né, através da rede. Pois é, pois é, já é uma amizade de alguns anos. Paulina, na verdade, é que me achou e desde então a gente tem ido participar de um dos programas do outro, né? Paulino faz um trabalho muito legal lá na Paraíba, vários programas, na verdade, com entrevistas, com questões, coisas de arte, discussões de direito, enfim. Sei que os alunos e as faculdades onde ele dá aula, o pessoal todo mundo adora ele, eu acho que vai ser ótimo aqui a discussão. O tema, na verdade, bom, o Birosca News, então, na verdade, o tema nunca é um tema agradável, né? Mas foi inclusive sugestão do Paulino, eu tinha aberto uma enquete lá no meu Instagram, que é @alebaia_, para quem quiser acompanhar aí também. E Paulino, inclusive, que eu recebi várias sugestões, mas essa do assédio, quem foi inclusive do Paulino, e aí eu já capturei ele para esse vídeo, eu achei extremamente relevante. Tanto Paulino quanto eu somos professores em universidades, tanto ele como eu, portanto, também fomos alunos em graduação, em pós-graduação, mestrado, enfim, e doutorado, enfim. E aí a gente conhece essa realidade muito de perto. O que nos levou a discutir esse tema hoje, é claro, foram as denúncias que vêm se multiplicando sobre o Boaventura de Souza Santos, professor lá da Universidade de Coimbra, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, alguém que tem uma pesquisa que é muito próxima da gente, muita coisa que a gente pesquisa, mas essa uma denúncia começou com três ex-alunas do SES, que são lá do norte global, vamos dizer assim, não começou com os latinos, mas uma vez que elas fizeram essa publicação, várias brasileiras e latino-americanas e mesmo portuguesas também começaram a falar exatamente a mesma coisa. E aí foi lembrado que já existem pichações de há alguns anos dentro da Universidade de Coimbra falando sobre isso. Enfim, uma deputada daqui de Minas, a Bela Gonçalves, deputada estadual Bela Gonçalves, também falou exatamente a mesma coisa, de que ela passou, ou que ela teria passado. E eu estou tendo bastante cuidado aqui ao falar sobre esse caso, porque na verdade ainda não houve nenhum processo, não é nenhuma, óbvio, nenhuma condenação, então a gente está trabalhando aqui com a coisa da denúncia, mas vamos aproveitar esse caso para a gente poder falar sobre a questão do assédio que existe em de vários relatos aí com outros professores e professoras, para com alunos, para com orientandos, orientandas, enfim, mas também falar sobre outros tipos de assédio que vem acontecendo dentro do meio do ensino, da educação, que é, por exemplo, o assédio de alunos para com professores. Semana passada a gente teve aí um vídeo de um aluno fazendo e acontecendo com um professor dentro de sala de aula, para não dizer o extremo dessa história toda, que são os casos de massacre dentro das escolas, coisas que a gente via nos Estados Unidos e infelizmente a gente começa a ver esse tipo de coisa acontecendo no Brasil. Então a gente está vivendo aí um período bastante problemático, que coincide com a retomada pós-Covid e coincide também
após 4 anos de um retrocesso enorme em termos de discussão de direitos fundamentais, direitos humanos, e de incentivo ao armamento, à violência, ao desprezo pela educação feita em vários níveis do antigo governo. Então, Paulina, eu queria que você começasse, então, eu já fiz uma introdução até grande, mas que você começasse falando, então, sobre as suas questões, aí, como é que você vê essa questão do assédio. É sempre bom lhe ouvir, é sempre muito contributivo. É, Alexandre, quando eu acordei ontem, eu me deparei com essa notícia e fatalmente o professor Boaventura é alguém, como você falou, muito próximo das nossas pesquisas, porque ele tem algo direcionado aqui no entorno da América Latina, sobretudo na pandemia, uma obra dele também foi muito citada, ao sul da pandemia, ele trouxe questões latino-americanas para poder fazer um paralelo sobre como os países, né, do continente europeu estavam lidando com a questão e como nós estávamos conseguindo sobreviver com isso. E de repente você é pego de surpresa, né, de maneira evidentemente inesperada, por uma onda de notícias que atestam, né, ou melhor dizendo, põem à prova, né, a conduta a ética, inclusive, né, de um profissional da educação, né, de um professor. Então, de primeiro momento, eu fiquei muito impactado. Me solidarizo, inclusive, aquelas que se colocaram como vítimas, né, e comecei a refletir sobre redes de apoio e corporativismo. Até onde nós temos redes de apoio enquanto professores, enquanto homens, ainda que gays, mas brancos, cisgêneros, com passabilidade, com privilégios, ocupando espaços, né, que outras pessoas não ocupam, até que ponto a gente consegue construir redes de apoio saudáveis, seguras, conscientes e lúcidas, e onde a gente ultrapassa esse limite e transforma isso em um corporativismo, onde determinadas questões são totalmente invisibilizadas, são colocadas para debaixo do tapete, em nome de, entendeu? Ou por questões tais, e a gente mantém ou alimenta uma estrutura que não é nova, né? Então, assim, pensar o universo da pesquisa que envolve hierarquia, que envolve órgãos de fomento, né, que envolve parcerias, que envolve uma série de questões, é pensar também numa lógica onde pessoas têm poder e outras pessoas não têm. E esse poder ele se sobressai tanto intelectualmente, né, ao passo que algumas pessoas dominam o conhecimento, ou ao menos aquela fatia do conhecimento que interessa à pesquisa, e outras pessoas dominam, inclusive, os instrumentos, né? Ou seja, em gestão de grana, recurso, né? Etc. e tal. E aí, quando você falou das pichações, eu fui também dar uma lida naquilo que sai na imprensa, naquilo que alguns canais noticiaram, e eu vi que essas denúncias, elas tomaram evidência agora, essa semana, né, nesses últimos dias, mas elas são relativamente antigas, né? Então, essas pichações, acho que desde 2016, elas já existiam, né? Já existia em 2010, eu fui ver que teve uma obra publicada de uma autora trans mexicana, acho que Sayak Valência, não me recordo a pronúncia, mas ela falava sobre capitalismo gore e ela correlacionava ao próprio gênero de terror, né? Dizendo como nós somos peças, né, expostas nesse capitalismo, nós somos pedaços e não pessoas, né? Como a gente se consome e vai consumindo uns aos outros também. E parece que teve entreveiro entre eles com relação à apropriação e autoria, né, do próprio termo. Parece que ele reivindicou a autoria e ela disse que era... Enfim, tem uma questão ainda, né, a se resolver ali naquele entorno. Ela fez alguns desabafos depois do que saiu na imprensa, etc. E aí as coisas vão aparecendo, né? Tem também denúncia da deputada de Minas Gerais, um caso brasileiro, próximo da gente. E a gente fica, quer dizer, né, de mãos muito atadas por enquanto, porque crimes contra a dignidade sexual ou ilícitos contra a dignidade sexual são muito difíceis de comprovação. Quando a gente vê um movimento Me Too, né, que tem um vídeo, né, de alguém praticando alguma coisa, a gente imediatamente vai
né, no cerne da questão, e a gente une forças e faz campanha e tenta se solidarizar. Quando a gente só tem a palavra da vítima, né, nos parece que os meios ainda são insuficientes e é preciso enveredar por um processo que certamente é maçante, né, dolorido, né, precisa levantar muita coisa e, sobretudo, quando o opressor, né, é alguém que ocupa algum posto de protagonismo. Seja o professor Boaventura, caso isso seja comprovado, seja qualquer outra pessoa na posição dele ou semelhante. Isso acende um alerta, né, para as questões de assédio que existem no meio acadêmico também, e que muitas vezes a gente prefere não enxergar, a gente prefere não, né, não tomar como nossa a responsabilidade, ou porque a gente já tem muito BO na vida, ou porque a gente já tem nossas outras questões, mas é preciso compreender também a nossa responsabilidade. Eu puxo para mim essa responsabilidade também, enquanto professor, de observar melhor, de ser mais empático, de entender as dores e os atravessamentos das outras pessoas e, sobretudo, não me afastar desse Brasil que a gente tem descoberto, né, nos últimos anos. Acho que toda essa violência que está estampada nesse Brasil de hoje, ela não é recente. Evidentemente, ela foi legitimada por um governo muito recente, foi naturalizada por um governo muito recente, estimulada, mas a gente sempre vendeu, acho que uma imagem que não existiu muito, né? Então a gente é um país com atravessamentos de corrupção muito grandes, a gente é um país que não resolveu uma questão histórica com relação a povos originários, povos tradicionais. Hoje, Dia dos Povos Indígenas me faz lembrar isso, né? A gente não resolveu questões ligadas à população preta escravizada, a gente conhece muito pouco sobre África, né? A gente não procura saber da nossa ancestralidade, não resolvemos essas questões. E a gente, de forma brasileira, carismática, né, vai tentando se vender como uma nação acolhedora, como uma nação festiva, né, como pessoas... E, na verdade, a gente não é. Então, tudo isso somado, né, a agressão que a ex-jogadora de vôlei cometeu com o cara do delivery, né, o açoitando com a coleira do cachorro, associado ao fato da gente ser, pelo 14º ano consecutivo, o país que mais mata pessoas transexuais no mundo, associado ao fato de sermos também o país que mais consome pornografia trans, o que é um contrassenso. Então a gente vai descobrindo, redescobrindo, né, o verdadeiro Brasil, né, o verdadeiro país que a gente tem. E a partir daqui, a gente tem condições de pensar no que é que a gente quer e pode transformar isso para o futuro, né? E aí, falando sobre essas questões que atravessam a educação, a pesquisa é um ponto. A gente precisa, primeiro, saber se questionar. Acho que a gente está muito preocupado, a preço de hoje, com o chat GPT, com inteligência artificial, quando, na verdade, a gente precisa antes se preocupar com honestidade intelectual, né? Então, tem pessoas que produzem muito. Eu, particularmente, não sou essa pessoa que produz muito. Às vezes me acho uma farsa e uma fraude enquanto pesquisador, de colocar a mão na massa, etc. e tal, de manusear métodos e instrumentos. Acho que preciso aprender muito mais sobre isso. Mas existem pessoas que produzem e pesquisam em série, né, que acabam assim se repetindo e vendendo a mesma ideia com a mudança de título, com a mudança de parágrafo, com um reposicionamento de uma coisa ou outra ali, que é o que o chat GPT faz, só que vai dar menos trabalho para essa pessoa, né? As guardadas as devidas proporções. Então a gente precisa pensar nessa honestidade científica e intelectual, sobretudo ligada às ciências sociais aplicadas às ciências humanas, né? Quando a gente tem ciência exata ou ciência da saúde, a gente chega a um resultado específico, imagino. Né? Então, é um teste de uma vacina, é um cosmético, é um antídoto, etc. E tal, é um cálculo que vai fazer a gente construir um edifício melhor, aprimorar a estrutura de segurança de algum lugar. Nossas conclusões, né, em se tratando de ciências sociais, elas tangenciam sempre reforçar a educação, reiterar políticas públicas. Então, na maioria esmagadora dos trabalhos que eu leio, ou que eu participo como orientador ou membro avaliador de banca,
Depois de um longo processo, a gente chega nessa conclusão, que é preciso aprimorar a educação, que é preciso fortalecer norma, que é preciso, né, enfim. Então a gente às vezes vai se repetindo e não consegue corrigir o problema. Então acho que esse é um ponto que a gente precisa considerar e ver também a nossa insuficiência, Uhum. né? E aí, dentro dessa questão, a gente vai também para quem cobra da gente essa produtividade. Então, qual é a métrica que as pessoas físicas e jurídicas utilizam para nos avaliar? É a qualidade da nossa produção ou é a quantidade da nossa produção? Né? Até que ponto a nossa qualidade dita quem a gente é? Hoje a gente está vivendo uma era tecnológica onde talvez o meu Instagram seja muito mais consultado do que o meu currículo Lattes, Com certeza. né? E É, aí eu sou visto, de repente você tem alguém assim bombado assim com um currículo muito massa, honesto cientificamente, sabe, que passou anos ali se dedicando a uma produção, que conseguiu publicar uma obra finalmente, mas essa pessoa ela não vai ser chamada para grandes discussões porque tem alguém na internet que engaja muito mais, tem alguém na internet que consegue, né, enfim, ecoar de uma maneira muito maior do que aquela pessoa e talvez sem a mesma credibilidade, ou sem o mesmo estofo, né, científico e de preparo. Então tem essa questão, ponto um, da honestidade intelectual e tem também a questão dos marcadores, porque a gente acaba aderindo a um sistema. A gente não tem como lutar contra se exige que a gente tenha tantas publicações por ano. Se a gente, para atingir nota tal de desempenho, etc., a gente tem que ter um qualis A, a gente tem que ter um. Enfim, então tem uma questão aí que a gente precisa resolver do ponto de vista da qualidade e não tão somente da quantidade, né? A outra questão, eu acho, já puxando para essa vertente da violência em outros lugares, né? Dessa conjuntura toda que a gente, enfim, acho que é só a ponta do iceberg. Eu sou de uma cidade pequena, você sabe, minha cidade faz divisa com outras duas em que eu trabalho nas três, eu circulo em três faculdades aqui no Alto Sertão Paraibano, e eu consigo perceber algumas coisas de uma realidade muito pequena. Quem está nos grandes centros, nas grandes metrópoles, talvez consiga atestar isso de uma maneira muito mais amplificada, né? Muito mais potente. Hoje a gente vê um sucateamento muito grande do ensino superior, né? A educação como um todo nunca foi pauta prioritária, né? De nenhum governo, a gente sabe. Embora tivemos esse último que também, peraí, né? Não precisava também, né, desconsiderar tanto. Mas a gente tem um atravessamento aí de educação que precisa ser resolvido e eu não sei quanto tempo isso vai restar. Mas, sobretudo, com relação ao ensino superior, eu tenho percebido uma falibilidade, uma descrença, sabe? Uma falta de estímulo. Eu não sei se você consegue perceber isso daí também, mas é como se nós não conseguíssemos mais ser a ponte para o futuro. A minha geração, eu vou fazer 40 anos o ano que vem, tenho 39, a minha geração via no ensino superior uma ponte para se desenvolver, para conquistar algum tipo de posto ou de independência. Essa geração me parece que está constatando que esse projeto meio que falhou, está falhando. Os índices de desemprego, né, a remuneração, isso, claro, falo do ponto de vista da nossa área, docência, barra direito, né, advocacia, carreiras jurídicas, etc. Né? E a gente não consegue mais ser considerado como exemplo, né, como alguém que vai lhe ajudar a construir uma carreira, a moldar o seu senso crítico, né, a lhe mostrar opções de carreira. É como se o professor ele tivesse se tornado um obstáculo. E assim, eu consigo assimilar tudo isso que esse professor disse em 2, 3 horas
eu consigo assimilar isso pelo YouTube, porque no YouTube é 1 minuto e meio, né? Eu consigo assimilar isso num livreto de 15 páginas, então eu não vou ler essa doutrina tão profunda, né? E tão, né? Que demanda tanto tempo. Eu não tenho tempo de fazer tudo isso que o professor disse que fez na época dele, porque hoje eu tenho outras demandas, eu preciso trabalhar, eu preciso pegar transporte, eu preciso cuidar das minhas coisas. Então, assim, eu quero conquistar o diploma e tal, fazer parte do rolê, mas eu não tenho um comprometimento com a qualidade, porque independentemente dessa qualidade, eu não serei valorizado de todo jeito, né? Então tem esse ponto. E aí a gente precisa analisar para onde o investimento da educação, e aí investimento capital, investimento do Estado, e investimento em termos de mão de obra e sociedade mesmo, esforço coletivo, sabe? Para onde isso vem sendo direcionado. E aí eu estou percebendo, ao passo que as faculdades estão mais sucateadas, desde 2015 teve um corte no FIES em se tratando das privadas, né? O que dificultou o acesso é uma questão, teve a pandemia, é outra questão, né? Tem uma demanda reprimida aí, é uma questão também, mas existe muita desvalorização já no mercado de trabalho, né? Então, advogados sem postos de trabalho, professores sem postos de trabalho, eu costumo dizer que, estando no lugar que eu estou, né, tendo a possibilidade de trabalhar, ainda que na iniciativa privada e na pública de forma temporária, como professor substituto, não é porque eu sou bom, é porque eu tive oportunidade. Eu gosto de frisar isso sempre para os meus alunos. Tem muita gente boa, tem muita gente que estudou comigo, que passou pela minha vida, que eu tive notícia, tenho muito ex-aluno nesses 13 anos de carreira, muita gente boa procurando uma oportunidade que não existe, que não há. Então isso, né, já traz uma outra demanda em cima do ensino também, em cima da educação. E aí eu estou vendo uma movimentação que é o investimento dessas forças todas para a construção de escolas bilíngues. E essas escolas bilíngues, que se tornaram uma febre, né, nos últimos anos, elas têm mensalidades altíssimas e elas vão, como é que eu posso, segregar uma parcela de pessoas que não tenha condições de pagar esse tipo de ensino. Eu estava vendo e lendo, né, a coluna da Rita Von Hunt também, eu gosto de acompanhá-la nas redes sociais. O professor Guilherme Terreri faz a personagem Rita Von Hunt e tal. E ela trouxe uma análise interessante sobre isso também. E aqui no interior, praticamente todas as escolas elas são bilíngues, elas, né, imagino que na capital isso seja, já foi matéria do Fantástico, inclusive, mensalidades exorbitantes, 15, 20 mil reais por mês para você pagar. Quando a gente pensa nesse movimento acontecendo em São Paulo, né, segunda maior metrópole da América Latina, beleza, tem uma gente, alta burguesia tá ali, entendeu? Empresários do mundo todo, né? Tem políticos, etc e tal. Não tem como a gente entender, mas tem como a gente pensar que existe. Ok, constata. Mas quando esse movimento ele vai para os interiores e ele vai para outros lugares cuja renda per capita é inclusive inferior a esse valor, aí a gente se pergunta, né, até que ponto as pessoas estão dispostas a investir em um novo modelo que é neoliberal, né, de educação bancária, né, onde a gente vai continuar criando, se não acentuando, uma distinção muito assim aguda, né, entre pessoas com poder de conhecimento e outras pessoas com má formação. E aí me pergunto se a ponta do iceberg não será criar uma elite, né, evidentemente burguesa e classe média alta, etc., que posteriormente não ficará aqui no país. Porque as faculdades sucateadas, sem investimento, não irão absorver essas pessoas, ou essas pessoas simplesmente não irão querer. E essas pessoas vão estudar fora, essas pessoas vão se capacitar fora. E o que sobrará para nós? Essas pessoas regressando
e voltando para ocupar a nossa mão de obra não tão qualificada, né? Essas pessoas voltando e colocando aqui empreendimentos e interiorizando o Brasil, voltando as coisas para o agro, voltando para as ruralidades, voltando para outras explorações lá século XIX, né? E aí eu fico com essa inquietação. Já compartilhei, inclusive, com alguns alunos sobre isso em sala de aula. Eu fico com essa inquietação. Tenho noites insones em que eu fico pensando sobre essas questões. E acho que tudo isso gera muitas tensões na educação. Na atividade docente, sobretudo, e a gente fala do nosso lugar, que é algo estressante, a gente tem que ser muita coisa, né? Então, que bom seria se a gente pudesse apenas preparar uma boa aula e oferecer um bom conteúdo, né, com fundamento, com tranquilidade, com, enfim. Mas a gente tem que ter muitos tentáculos, a gente tem que entender muita coisa, né? A gente tem muitas demandas porque a geração de hoje tem muitas demandas. Então, eu preciso entender as particularidades de cada aluno, eu preciso fazer as coisas acontecerem, é preciso que a gente aprimore continuamente o nosso currículo, é preciso que a gente ofereça evento, é preciso que a gente participe de eventos, né, e de outras questões, é preciso que a gente tenha uma captação de alunos, e essa captação de alunos, inclusive nas públicas, né, muitas vezes tem 5, 6 chamadas, né, para os alunos quererem ir para a faculdade e tal. Não é uma coisa somente das particulares, somente das privadas, mas é uma questão, né, que acho que a educação como um todo vem sofrendo com isso. Então a gente acaba se sobrecarregando de muitas demandas e talvez a gente não consiga viver a experiência docente como um dia a gente pensou em viver, né? Como um dia a gente projetou. Então essa é uma questão. E a outra questão, outras tantas, né? Comecei enumerando, mas já me perdi aqui no rolê das enumerações. Mas mais uma questão é como esse aluno de graduação, né, ou esse aluno de ensino médio, ensino fundamental, também para ampliar um pouco o debate para o rolê das escolas, né, é, desses comportamentos violentos, né. Esse aluno ele não enxerga esse professor mais como eu disse no início, como uma ponte, né? E eu nem falo sobre aqueles moldes militares de professor como autoridade máxima em sala de aula, sabe? Cobrando um respeito inabalável, irrefutável, mas a gente não tem instrumentos como é que eu posso dizer, de estancar esse tipo de violência. É como se a gente tivesse desnudo, né, frente a uma sociedade ou a um poder público que vê tudo de forma atônita, porque a gente não sabe como a gente chegou até aqui, né? Como, ou melhor, até sabe, né? Mas assim, em que momento a gente se perdeu nesse rolê todo? Em que momento a gente não parou e refletiu sobre essas questões? E quantas outras coisas mais a gente vai precisar abrir mão, ou experimentar, ou experienciar, para que alguma coisa aconteça e transforme essa lógica, né, que é capitalista, né, que é neoliberal e que mantém essa estrutura. E quando eu digo manutenção das estruturas, de uma certa forma a gente alimenta essas estruturas, né? Porque o oprimido, chovendo molhado, o oprimido se torna opressor, então às vezes também a gente acaba, né, não fazendo uma leitura sobre os nossos próprios comportamentos ou revisitando as nossas falhas, as nossas vicissitudes. E eu estou falando nós assim, enquanto categoria, enquanto classe educacional como um todo, gestão, professores, técnicos, enfim, né? É preciso pensar como fazer um arranjo que possibilite uma educação efetivamente democrática, né, e de qualidade para essas pessoas, para que a esperança volte. E aí talvez esse discurso ele seja muito, não sei, talvez ufanista, não sei, mas acho que a esperança, não é sempre que eu estou esperançoso, não, você me conhece. Mas eu acho que quando a gente tem algum tipo de esperança, né, em que as nossas ações resultarão em alguma coisa, que há uma consequência positiva se a gente agir de forma positiva, acho que talvez a gente consiga melhorar o ambiente, né?
eu não consigo enxergar a curto e a médio prazo como resolver o problema dessa violência agora, porque, como disse, isso é fruto, né, é um caldo ainda que resta de um governo que legitimou violência, que estimulou, inclusive de autoridades constituídas ainda hoje que fazem isso, né, quando tomam a palavra ou quando usam suas redes sociais. Então, ainda existe um caldo de pessoas, né, que estão é, entendendo esse caminho como sendo o correto, como sendo o adequado, como sendo o natural, né? Mas eu não tenho um antídoto, não consegui chegar numa conclusão em que a gente feche essa conversa ou esse diálogo com uma resposta para os nossos problemas, né, e para as nossas questões. Mas acho que a partir da dúvida, a partir da chama da inquietação, a gente consegue talvez se movimentar de alguma forma, se inquietar de alguma forma e perceber a amplitude e a profundidade desses problemas, né? Então, é preciso, né, inclusive, que a gente se debruce sobre esses temas. O sucateamento de universidades, o sucateamento da pesquisa, a volta agora, né, quer dizer, o que a gente vai ter com a volta de fomento, ou de bolsas de estudo, etc. e tal, a gente vai experimentar isso um pouco depois, né? Mas durante um tempo as nossas pesquisas pararam, o fomento acabou, o incentivo acabou, e a esperança também foi junto, né? A esperança em conseguir um posto de trabalho, a esperança em conseguir constituir uma família, viajar e conhecer o mundo, fazer amigos, né? Ter uma vida digna, né? Então a esperança também se esvaiu com todo esse imbróglio de crises, né? E isso evidentemente afeta, né, sobretudo crianças e jovens que são o nosso público, né? A gente tem muitos alunos jovens ainda, né? E nas escolas com esses atentados e episódios, né, tão violentos, né? Acho que é mais ou menos isso. Você levantou tantas questões que, na verdade, a gente precisaria fazer vários episódios do Berosca News para falar Ah, de tudo isso, né? Mas eu só queria pegar num ponto, também eu sei que você tem horário aí, já temos que terminar daqui a pouquinho, mas só para a gente caminhar para o fim, né? É óbvio que tanto Paulino quanto eu somos dois homens, então é óbvio que a gente não tem como falar sobre o assédio ou o que uma mulher passa ao sofrer um caso de assédio. A gente pode falar disso de maneira acadêmica, mas obviamente não tem como falar disso senão de um lugar de homens, né? Então, não significa que a gente não possa falar, também tem uma má compreensão do que é o tal do lugar de fala. Mas enfim, não vou entrar nisso aqui. Mas aqui a gente poderia falar, só para a gente terminar, Paulinho, sobre o assédio que nós já sofremos, inclusive, por sermos abertamente gays e tal, mesmo no meio acadêmico. Eu já fui demitido de uma faculdade em que eu dei aula e que precisaram de mim por causa do meu currículo e também porque para eu ajudar lá na comissão do MEC que apareceu, calhou de eu conhecer um dos membros da comissão do MEC e aí logo depois que a comissão do MEC foi embora me demitiram e fui saber anos depois que tinham me demitido por causa disso. Ou uma outra faculdade em que eu dava aula e quando eu fiz o meu casamento, que foi antes até da decisão do STF, né? Fizeram toda uma discussão sobre se meu casamento iria ou não prejudicar a boa imagem da faculdade, coisa do tipo. Então a gente é produto também, a gente pode falar também sobre esse tipo de assédio que a gente já sofreu por aí, né? Então assim, é algo que eu como professor eu tento obviamente me vigiar para não reproduzir muitas vezes formas de assédio das quais eu fui vítima, inclusive como aluno, como professor. É sempre um exercício, não quer dizer que a gente acerte sempre, mas a gente tenta não, justamente não reproduzir esse tipo de cultura e criar uma cultura diferente. Então, assim, só para a gente finalizar, porque eu sei que você tem aula daqui a pouquinho, queria só que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente poder caminhar para o fim. sim, sim. De fato, nós pertencemos, né, a um grupo que historicamente foi vítima também de uma aniquilação, né? Eu estava preparando alguns materiais para a semana que vem, eu vou participar de um mini curso, e aí cheguei até um termo, né, talvez aqui no Brasil cunhado pela Berenice Bento, heteroterrorismo, e aí comecei a perceber como essa estrutura heterocisnormativa, ela aniquilou também pessoas como nós ao longo da história, né?
de uma forma pensada, de uma forma articulada, né, de uma forma a silenciar pessoas e evitar que elas ocupassem postos de poder. A gente celebrou ontem a primeira mulher trans a assumir um cargo de liderança, né, a Antonella Galindo, perdão, lá na UFPE. Quer dizer, depois de quantos anos de história de educação jurídica no Brasil a gente tem, né? Então, assim, se talvez eu não tenha sofrido de maneira explícita, estou aqui tentando puxar na minha memória, mas tenho memória curta para algumas questões ruins. Mas quando os meus pares sofrem, eu sofro um pouco também, né? Então, quando eu olho ao meu redor e me vejo sozinho, porque ser gay no Brasil, ser LGBT no Brasil também é lidar com solidão, eu percebo que isso também é violento. Nós somos dois homens gays, mas estamos a quilômetros de distância, né? Talvez se nós tivéssemos uma proximidade geográfica, a gente conseguisse fazer frente a algumas coisas. E aí, uma questão que eu sempre levantei contigo em outras lives, em outros lugares em que a gente compartilhou espaço, é como lidar com algumas omissões. É algo que me incomoda um pouco, pessoas como eu, que alcançaram um lugar de destaque, que seja, né, um emprego, velho, não é lá grande coisa, mas que conquistaram um emprego, conquistaram, né, uma respeitabilidade e que têm passabilidade, mas que silenciam ainda diante dessas coisas, ou que acham que isso é pauta para engajar no Instagram, né? Fulano está usando dessas pautas agora para poder viralizar, as pessoas agora só querem falar sobre isso porque está na moda, né? Quando, na verdade, sobretudo para nós, é assunto de primeira ordem, né? Isso fala sobre as nossas existências, né? E não é só estar vivo, mas é estar vivo com segurança, é estar vivo com qualidade de vida, né? Não é só ultrapassar a marca dos 35 anos de vida aqui no Brasil, né? Mas é ultrapassar isso com dignidade, né? Podendo ter os mesmos direitos e acessos que outras pessoas também. Porém, às vezes eu volto atrás e falo, cara, muitas pessoas estão ainda atônitas ou sem conseguir reagir diante dessas coisas, porque é um histórico de sofrimento muito grande mesmo, né? Se a gente pensar em gerações anteriores que foram submetidas a tratamentos assim tão degradantes por conta de identidade de gênero, de orientação sexual, quantas pessoas foram e ainda são expulsas dos seus lares, né? Expulsas das suas casas, quantas pessoas precisaram interromper seus estudos, quantas pessoas perderam o emprego, né? Ou deixaram de ser contratadas, né? Quantas pessoas não puderam ser quem elas são, né? Então, é realmente algo que requer do indivíduo uma certa coragem e uma ousadia, né? E talvez nem todo mundo se sinta confortável, né? Para ser corajoso o tempo todo, ousado o tempo todo. Tem hora que a gente fraqueja. Embora eu precise lidar com as minhas questões de solidão, eu preciso entender também o lugar do outro que talvez seja diferente do meu, né? Contudo, muitas vezes, e aí falando sobre o meio acadêmico e etc e tal, a gente acaba aderindo, né? A gente adere a linhas de pesquisa, a gente adere a temáticas, a gente adere, sobretudo, em programas que talvez o nosso tema de pesquisa como um todo não se encaixe muito bem, ou porque já é repetitivo, ou porque não se tem lugar de fala, ou porque você não pode falar sobre essas coisas, ou porque aqui já tem pessoas que escrevem sobre isso, etc, etc e tal. E quando isso acontece, e às vezes acontece até de forma muito objetiva, numérica, não, temos tantas pessoas aqui que falam sobre isso, não, tem tantos projetos que foram aprovados sobre isso e tal. Mas quando isso acontece, né, para com essas pautas, que sejam homofobia, transfobia, racismo, intolerância religiosa, povos originários e tradicionais, é também uma forma de violência, né? Porque aí você impede que outras pessoas consigam pesquisar, consigam demandar esforços, né, para que alguma situação mude, ou para que ao menos isso não seja mais uma questão, né? Acho que a luta dessa geração que a gente ainda faz parte, talvez seja naturalizar os afetos. Eu estava vendo um vídeo do Marcelo Cosme, que é jornalista da Globo, né? Ele fala sobre essas questões abertamente, ele já mandou beijo para o marido ao vivo, né? Ele posta foto, etc e tal, e ele mostrou quantos seguidores ele perdeu pelo fato de ter postado uma foto
né, quase que beijando o marido dele. Então as pessoas, elas talvez até queiram nos ouvir, as pessoas até talvez gostem de nos ouvir, as pessoas até talvez reconheçam a nossa é, intelectualidade ou a nossa formação, mas elas não estão dispostas a tudo, né? Elas não estão dispostas a ver o nosso amor estampado de qualquer forma, as nossas relações estampadas de qualquer forma. E a gente ainda, a preço de hoje, tem que seguir uma certa cartilha de padrão, né? Então a gente tem que funcionar de uma certa maneira para ter passabilidade, né? Para ter acesso mínimo que seja, né, a esses lugares. Eu sou privilegiado e reconheço meu privilégio por ter nascido aqui no interior e ter conseguido trabalhar e sobreviver até hoje sendo quem sou. Mas também preciso dizer que esse Paulino que você já conheceu, né, que outras pessoas conhecem, que os meus alunos de agora conhecem, não é o Paulino que começou a trabalhar, não é aquela pessoa insegura, recém-saída de um mestrado, com currículo embaixo do braço, que vai pedir emprego numa faculdade, né? Aquela pessoa, evidentemente, era muito mais recatada, era muito mais tensa, né? Era muito mais pensativa sobre as suas próprias questões, porque não podia ser ela mesma. Porque talvez se eu chegasse em algum lugar sendo quem sou hoje, colorido como sou hoje, com os meus posts tão coloridos, né? E falando de uma forma tão natural sobre essas coisas, talvez eu não fosse uma pessoa querida, né? Não fosse uma pessoa não grata, né? Em determinados ambientes. Então, eu pude ir conquistando isso. Outras pessoas, infelizmente, não puderam, né? E é sobre isso que a gente precisa falar, sobretudo em se tratando de educação, que é um direito tão fundamental, né? Que deve ser para todo mundo. Com certeza, né? Infelizmente, eu vou ter que encerrar porque Paulino tem aula e com certeza os alunos dele estão ansiosos para recebê-lo. Paulino, eu queria te agradecer demais você ter estado aqui, é muito importante para mim ter tido você aqui no programa, no episódio número 200. Agradecer também o Fernando Augusto Martins, que esteve acompanhando aqui, fez vários comentários extremamente interessantes, e a todo mundo que assistiu e que vai assistir também. Esse conteúdo vai ficar disponível no YouTube, vai ficar disponível depois em formato de podcast. Vamos depois dar notícia aí dos links para quem quiser assistir novamente, enfim, continuarmos as discussões. Então, obrigado, viu, Paulino? Se quiser se despedir, pessoal. Ah, eu que agradeço, Ali, é sempre um prazer estar com você, estar com o seu público também, dialogar com outras pessoas. Espero minimamente, né, modicamente, ter contribuído com algumas reflexões e espero que a gente tenha outras tantas oportunidades, 400, 600, né, o número que for do Birosca News, que é esse espaço tão democrático e tão legal, onde você também traz tantas pessoas legais. É sempre um prazer e uma honra estar com você. E um cheiro a todos e a todas e a todos, né, que vão acessar essa conversa, esse bate-papo, né, daqui por diante. Vou colocar nos meus grupos, pedir os meus alunos para poder todos comentarem, compartilharem, conhecerem Alexandre Bahia. Grande nome aí no